Estamos recebendo no Consumidor RS, Dr. Marcos Reusch, presidente da Associação Corporativa MedCenter, Hub da Saúde em Porto Alegre, Soledade com Carlos Gomes, sua saúde num só lugar. Bem-vindo, Dr. Marcos Reusch. Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Dr. Marcos. Eu vou pedir para o Thiago colocar agora duas imagens, Dr. Marcos, da Praia do Rosa, em Santa Catarina. O Thiago está perto ali. O Thiago está em Garopaba. A Praia do Rosa não pertence ao município de Garopaba, pertence ao município de Imbituba. Eu lhe confesso, doutor Marcos, que fiquei meio horrorizado com essa matéria, uma notícia do portal UOL. Em Rodas já tem uma dezena de banhistas, narguilé, maconha ou chimarrão. A praia é bastante frequentada por gaúchos, são passados de mão em mão, de boca em boca, copo de caipirinha, latinha de cerveja. Logo após virar do ano, jovens que acabavam de tomar êxtase se beijavam, se abraçavam com fluidez, frequência. Eu lhe pergunto, doutor Marcos Reusch, nós temos o carnaval agora, mês que vem. Isso não é um comportamento de risco em tempos de pandemia, doutor Marcos? Com certeza, Apple. Eu acho que a gente conversava sobre isso, né? Os extremos são péssimos, né? A gente passar tanto lockdown extremo, com todo mundo trancado, como tudo livre, não é possível. A gente precisa chegar num equilíbrio, né? E a doença está aí ainda. Eu acho que ela já está mais controlada em alguns locais. Os jovens, eles são realmente muito mais... A doença nos jovens se manifesta de uma forma muito mais leve, então eles estão mais soltos. Mas os jovens, eles entram em contato com os mais velhos, com outras doenças. Pois então, faz a coisa circular, o vírus circular, enfim, é importante para que se crie uma imunidade da população, mas se for muito rápido, a gente vai pagar o preço de novo, né? Com a questão dos hospitais, ocupação, né? De novo, o problema não é as pessoas estarem na rua e saindo, é estarem sem proteção, aglomeradas, né? Porque senão começa aquela história de novo de fechar comércio, coisas de colégios, que não é o caso, né? São exatamente essas aglomerações que elas não têm nenhum controle. Agora eu olhava o Facebook, onde eu tenho 3 perfis ali do Consumidor RS, o app, um perfil público, o meu pessoal, estava vendo uma publicação do jornalista José Luiz Previtt, que a RBS parece estar fazendo uma campanha para fechar o comércio de novo. O comércio não transmite Covid, né, doutor Marcos? Eles estão trabalhando com toda a segurança. O que transmite Covid é a aglomeração, é o perdigoto, é o espirro, é a tosse em cima dos outros. Não é por aí, doutor Marcos? Exatamente. Da minha forma, eu acredito exatamente nisso, sabe? A gente não pode ter 880, como eu digo, né? A gente tem que ter um equilíbrio, as coisas precisam continuar, mas, de novo, aquelas coisas sob controle. A gente tem que entender que ainda tem outras doenças, a pandemia ainda está aí, em alguns locais ela está se manifestando de novo, né? Então, a gente precisa ter o controle. Agora, o controle, assim, das pessoas afastadas, seja no comércio, em locais que tem controle, as pessoas estão de máscara, estão convivendo, estão mantendo o distanciamento, é perfeitamente seguro. Claro. Eu fiz uma publicação preocupado com esses doentes que estão sendo transferidos para outros hospitais lá de Manaus, e o doutor Stephen, oncologista, disse, não são pacientes com Covid, são outros pacientes com outras doenças, é para liberar quartos para o Covid. Bom, aí já é outra coisa. Como é que o senhor está vendo essa crise em Manaus, doutor Marcos? Ali é difícil saber se essa crise é uma crise realmente da doença, efetivamente se é uma falta de estrutura, que a gente sabe que também acontece, né? Claro. Para ter acontecido de uma forma tão grave, tem que ter uma junção de fatores, né? Tem que ter uma falta de estrutura, ou ela não foi preparada, ou ela foi desativada, e, claro, eventualmente a pandemia também ressurgiu, né? De formas que as pessoas provavelmente tiveram contato mais do que deveriam. É muito cedo para a gente saber exatamente a causa, mas o importante é salientar é que as medidas, os cuidados são exatamente os mesmos, né, Apple? Ou seja, parece que agora todo mundo está querendo inventar novas coisas, que é uma nova doença. Os cuidados a gente já sabe, ou sabe muito mais do que no começo do ano, né? Doutor Marcos, a vacina é a solução? A vacina vai ser uma grande ajuda, né? A solução tem muitas doenças que ficam endêmicas mesmo com a presença da vacina. Claro. O que vai nos dizer se vai erradicar ou terminar com a doença tem a ver muito com a eficácia, com a efetividade da vacina, né? Isso a gente não sabe exatamente como vai acontecer.
Mas a vacina ela é fundamental para o controle da pandemia, é o que vai fazer com que ela fique dentro de uma estrutura, dentro de uma forma que ela possa ser controlada e absorvida pelo sistema, né? Claro. Agora, tem que ter um índice, um percentual de eficiência bem elevado, né, doutor Marcos? Isso aí. E isso é importante também. E, claro, são estudos preliminares, porque, sabe, de novo, né, eu tenho conversado com muitos médicos e mesmo pessoas não médicas que agora parece que a pessoa tem que ser ou a favor ou contra a vacina, né? Não tem um meio termo, mas, de novo, não é assim que funciona, né? As vacinas elas vão ter diferentes graus de eficácia, de efetividade, claro. A gente vai precisar delas, né? Também não adianta fazer correndo, correrias, de acertar tudo de qualquer forma, sem segurança, sem os testes adequados, sem os registros adequados, daí a gente cria outros problemas e não vai resolver. Eu vi o depoimento de médicos, colegas seus, lá de Manaus, fiquei horrorizado, doutor Marcos. As pessoas muito angustiadas, principalmente pela falta do oxigênio, vendo os pacientes morrendo na sua frente, né? O senhor que é um cirurgião, vocês não operam ninguém com sintoma de Covid? Vocês fazem exame do Covid antes? A gente trabalha basicamente com cirurgias ambulatoriais, né? Então, as cirurgias ambulatoriais, quem tiver sintomas ou tiver contato com alguém, fazer o teste, né? Obviamente, existe a cirurgia de urgência também, que elas precisam ser feitas independente da pessoa ter ou não Covid. E, claro, as pessoas que têm Covid também têm emergências, têm apendicite, têm colecistite aguda, e eles precisam ser tratados da mesma forma, claro, dentro de um ambiente hospitalar que tenha toda a segurança de proteção dos profissionais da saúde também, né? Não só do paciente. A gente sempre tem que lembrar que essa estrada ela tem duas vias, né? Verdade. A gente fala muito da proteção da população, etc., mas os profissionais que cuidam, eles precisam ser muito protegidos, e nesse momento, de novo, é extremamente importante. Por esse motivo que as vacinas vão ser primeiro para os profissionais da saúde, depois para os fatores, grupos de risco. Então, até que se tenha uma cobertura vacinal grande para que a gente possa liberar algumas aglomerações e festas, não vai ser tão rapidamente, né? O governador, aliás, o prefeito do Rio de Janeiro queria liberar público nos estádios de futebol, mas depois recuou, que disse que seria difícil fiscalizar. É um negócio complexo mesmo, né? Exatamente. Porque se é possível, se a gente tem educação, a gente vê em alguns países, mesmo nos Estados Unidos, que tem bastante casos, claro. Alguns futebol americano, por exemplo, em alguns estados, em algumas cidades tem público, a gente vê que eles estão bem afastados, né? Então, é muito difícil controlar isso aí no nosso meio, especialmente da nossa paixão pelo futebol e pelas festas e os abraços. Então, enfim, é uma discussão longa, mas, sabe, se não estava liberado até agora, é o que eu digo, vamos esperar um pouquinho, esperar um pouco mais, é verdade. Tem algumas coisas, né? Embora eu seja favorável a gente ir liberando as coisas, tem que ter bom senso também para algumas coisas, né, Apple? Concordo. Tem que ter muita responsabilidade, mas também não acho que a gente deva retroceder em algumas coisas, algumas vitórias e as coisas que também já estão funcionando. Claro. Doutor Marco Reus, um recado para essa gurizada que vai para a Praia do Rosa. Eu digo, o recado é bem simples. Vão para a praia, caminhem, façam o seu exercício, sabe? Aproveitem o sol, ande na rua, caminhe, mas, sabe, não precisa se juntar, se aglomerar, sabe? Ficar muito próximo, dá para aproveitar muito, né? Aproveitar muito sem ter que ter essa aglomeração, porque depois, senão, vão acabar tendo medidas mais pesadas e daí a gente vai voltar de novo para estaca zero, né? Eu acho que é isso, né? E eu acho que, claro, todo esse ano aí que as pessoas ficaram sem se ver, sem sair, trancadas, agora quando abre, né? Então tem uma questão psicológica em relação a isso também. As pessoas estão precisando disso, né? É verdade. Só que não tem jeito, tem que fazer isso aí com responsabilidade, com cuidado. Sem dúvida. Doutor Marcos Reus, presidente da Associação Corporativa MedCenter, primeiro hub da saúde de Porto Alegre, Soledade com Carlos Gomes, sua saúde num só lugar. 400 profissionais a seu dispor. Vou pedir para o Tiago colocar na tela o telefone, o call center do MedCenter. Lhe desejar uma boa e abençoada semana, doutor Marcos. Muito obrigado pela participação conosco. Eu que agradeço, meu amigo. Um grande abraço para ti e para todos nós. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Marcos.